Olá, queridos, boa noite. Como é que vai você? Tudo bem? Estamos nos reaproximando do fim do ano de 2011. Está chegando ao seu final e nós estamos aqui com a nossa penúltima reflexão da nossa série Reciclados por Amor, falando sobre Gálatas 5:22, e nós vamos falar hoje sobre mansidão. Eu gostaria que você tenha uma Bíblia em casa, pegue a sua Bíblia, abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos meditar rapidamente nessa reflexão, nesse texto. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Aleluia. Vamos falar hoje sobre mansidão, e eu gostaria que você fosse grandemente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Lembrando que essa é a nossa 14ª reflexão da série Reciclados por Amor, que estamos falando sobre particularidades do caráter de Cristo. Amados, mansidão é uma qualidade ou estado de manso. Também entende-se por mansidão moderação associada à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com justiça quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Em Mateus capítulo 21, versículo 12, conta-nos que Jesus ficou indignado ao ver pessoas negociando no templo de Deus, ao ponto de agir com força e coragem, purificando da iniquidade o templo no começo do seu ministério. Jesus, semelhantemente a um homem, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de toda a glória, tornando-se servo, e tornou-se a si mesmo e humilhou-se, como filho obedeceu até a morte, e a Bíblia nos diz até a morte de cruz. Essa é uma das particularidades de Cristo, a característica de alguém que pode irar-se contra a iniquidade e submeter-se humildemente quando necessário. Realmente essa lição de Mateus, capítulo 21, versículo 12, nos ensina algo tremendo, porque nós podemos ver ali que Jesus Cristo se irou contra a negociata, se irou contra o pecado, se irou contra a iniquidade que estava havendo dentro do templo do Senhor. A negociata que os homens estavam fazendo lá, eles não estavam dentro do templo procurando se libertarem, procurando transformação, procurando adorar a Deus, mas eles estavam ali no templo simplesmente atrás de money, fazendo negócio. E Deus então, Jesus então, ele se irou contra aquilo, e ele também censurou e se indignou ao falar com os escribas e os fariseus em Mateus capítulo 23, quando ele os chama de sepulcro caiado, de serpentes venenosas, E esse texto da palavra de Deus nos mostra que o Senhor se indigna, e ele se ira contra a maldade, contra o pecado e contra a iniquidade. As palavras de Jesus em Mateus 23 se constituem na sua severidade contra os líderes religiosos e falsos mestres, claro, que rejeitavam a revelação divina, substituindo-as por suas próprias ideias e interpretações. A Bíblia, ela se interpreta por si própria, não necessita de que alguém, de que homem nenhum possa interpretá-la, porque ela já tem a sua própria interpretação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, diz a palavra do Senhor, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por terra possuem formosura, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Mateus capítulo 28, versículo 27. Sepulcros caiados, quando você vai no cemitério e você vê aquelas maravilhosas lápides, aqueles maravilhosos sepulcros bonitos e com lajotas e muito bem enfeitados. Tem sepulcros até que parece até com a aparência de uma igreja, Eu já fui sepulcros assim que se parecem, tem a aparência de uma igreja. E
esses sepulcros que Jesus falou, sepulcros caiados, que os homens, aqueles escribas, estavam parecendo como sepulcros caiados, é porque essas lápides maravilhosas que você vê nos grandes cemitérios, isso em cemitérios antigos, porque nos cemitérios de hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, não existem mais essas lápides. Você vai no cemitério e ele é aquele campo maravilhoso, verdinho, lindo, a coisa mais linda, né? E simplesmente uma cruz branca em cada sepulcro ali, né? E ali naquelas cruzes brancas existem ali o nome da pessoa que faleceu e aquele campo verdinho, lindo, maravilhoso. Mas nós sabemos que existem os cemitérios antigos que tinham essas lápides maravilhosas, encantadoras até, né? Principalmente lápides de grandes milionários. Só que essas lápides, por fora, elas são sepulcros simplesmente caiados, bonitos, mas por dentro existe uma podridão, algo terrível. E foi isso que Jesus quis deixar bem claro quando ele estava se referindo ali, então, aos escribas e aos fariseus. A conduta pública desses mestres parecia uma conduta reta, mas o coração estava cheio de hipocrisia, soberba, cobiça e iniquidade. Eram belos e bonitos só por fora, né? Mas por dentro eram homens podres, homens que Deus fazia assim com as suas narinas, porque fedia muito. Produzir a mansidão, que é um fruto do Espírito chamada mansidão, requer renúncia à impiedade. Números 12, 13 está escrito: e era o varão Moisés o mais manso de todos os homens que vivia sobre a face da terra. A mansidão de Moisés consistia em sua confiança em Deus, absolutamente a sua confiança no Senhor. Daí ele ser isento de egoísmo e ambições carnais. Quando sob afronta e ameaça, Moisés dependia de Deus e confiava exclusivamente em seu socorro e defesa. Mas, mesmo com toda a mansidão, Moisés também irou-se e, vendo um egípcio, você conhece a história, feriu um hebreu, ele então foi e o matou. Porém, humildemente aceitou quando o Senhor falou que ele não herdaria a terra prometida, quando ele então bateu com o cajado na rocha, quando o Senhor disse que era simplesmente para falar para a rocha, para produzir água, e ele bateu com o cajado na rocha ali, quando ele estava irado com até um contraste assim quando você ouve isso, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra e ele se irou, mas é a mesma ira lá que nós estamos falando sobre o caso de Jesus. Ele se irou contra a murmuração do povo, ele se irou contra a rebeldia do povo, ele se irou, ele ficou indignado por ver o que Deus estava fazendo em favor do povo, desde que retirou o povo do Egito, e o povo estava vivendo dessa maneira, murmurando, reclamando de tudo, né? E isso fez então Moisés se irar, mesmo sendo um homem chamado da Bíblia, o homem mais manso da face da terra. Essa maneira nós vemos aqui que mesmo assim, com toda essa mansidão, ele também irou-se vendo um egípcio, como eu já disse, matar um hebreu, né? E o Senhor então tirou. Agora, uma coisa interessante também que eu quero mostrar para você é que quando Moisés matou aquele egípcio, ele ainda não havia tido um encontro com Deus. Moisés ainda não havia tido uma experiência de vida com Deus. Ele ainda não havia tido um encontro maravilhoso com o Senhor, né? E quando ele estava no Egito, ele era príncipe, era um homem poderoso e príncipe ali do Egito. Depois que ele saiu do Egito, então, e ele entrou no deserto de Deus, e deserto de Deus é a escola do Senhor, e quando ele entrou no deserto de Deus, então Moisés começou a ter experiências com Deus, começou a ter intimidade com o Senhor, a comunhão com o Senhor, e ele viu o Senhor, ele viu o fogo na sarça ardente ali, que queimava e não se consumia, e aquelas foram as experiências. Então há um Moisés before e há um Moisés after, ou seja, há um Moisés antes
né, de ter tido uma experiência com Deus quando foi que ele estava no Egito e matou aquele hebreu, e a Moisés depois que ele estava no Egito, na escola do Senhor, e ele teve então uma grande experiência com Deus, e Deus mudou a sua vida, transformou a sua vida, fez algo tremendo e sobrenatural na vida de Moisés, a ponto de pegar Moisés e conduzir Moisés para poder libertar o seu povo das mãos de Faraó. Então essa maneira de viver se realiza no crente, à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie sua vida, de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com o Senhor. Então, quando você está em comunhão com Deus e você está subjugando as obras da carne, você está em perfeita intimidade com Deus. Faça isso, que nesse novo ano que vai nascer, no ano de 2012, possa ser para você, para mim, para todos nós, verdadeiramente um ano novo e uma vida nova. Porque muitas pessoas dobram os joelhos no dia para receber o ano novo, né? E não é nada de novo. Ele dobra o joelho e diz ano novo e vida nova, e quando entra o ano novo, é ano novo e vida velha. Continua trazendo as coisas velhas do ano passado para o ano novo, não muda, não toma atitude, e as coisas continuam da mesma forma. Então, querido, que nesse novo ano possa ser um ano de vitória para a sua vida, um ano em que você possa agarrar com fé verdadeiramente tudo aquilo, todas as promessas que Deus tem para você possam ser cumpridas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus é assim: primeiro ele chama, segundo ele capacita, terceiro ele manda ir em seu nome, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Que você possa ser grandemente abençoado pelo poder do nome do Senhor. Quero orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço a Ti uma grande bênção para a vida dessas pessoas que estão me ouvindo e assistindo esse vídeo nesse instante. Que Teu Espírito Santo possa falar profundamente aos seus corações. Que esse fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas 5:22, mansidão, possa realmente fazer parte da vida dessas pessoas e da minha vida também, Senhor. Que nós possamos ter esse fruto do Espírito, mansidão, nos nossos corações, nas nossas vidas, e que ao começar desse novo ano, realmente seja um ano novo, com vida nova, com frutos do Espírito, exercitando e praticando e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu abençoo a vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus, que elas possam ser grandemente abençoadas, e que a Tua Palavra e Teu Santo Espírito possa tocar em seus corações de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sobrenatural. Essa é a minha oração a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um beijão no teu coração, do pastor Heber. Se cuida, tá? Deus tem coisas grandes e maravilhosas. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Creia e tome a posse disso em nome do Senhor Jesus. Bye bye. Deus te abençoe em nome de Jesus. Bye.